Fala, rapaziada, beleza? Quem estiver chegando no canal e não for inscrito, se inscreva, curta, compartilhe e ajude a gente a estar criando conteúdo para vocês, beleza? Bom, vamos estar fazendo um vídeo hoje aí a pedido de muitas pessoas que me pediram através dos vídeos de alinhamento do para-choque do Corsa GSI. E eu tinha dito que não era nada de tão complicado, então eu resolvi hoje, quando eu vou montar o para-choque do meu Corsa aqui, gravar com uma explicação para vocês, beleza? Não vou fazer nada técnico com medidas e nada, vou estar só explicando as funcionalidades de cada parte ali do para-choque para manter o alinhamento, mas já te dá uma direção legal para quando você for fazer, beleza? Então acompanha aí que vai ser bacana esse vídeo. Vamos lá. Bom, vamos lá. Para-choque dianteiro de todos os Corsas B, tanto no frente, eu vou levar em consideração esse do frente até o 99 que utiliza esse suporte. Apesar de que 98 e 99 já existe alguns que não utilizam esse suporte, certo? Correto. Bom, vamos lá. No para-choque existe esse ponto que é o ponto de fixação que encaixa ali no guia. Como eu disse anteriormente, o para-choque que não tiver esse pino, que tiver só essa aba, o que é muito comum encontrar, porque no passado as pessoas quebravam essa aba, porque supunhavam que ela forçava, certo? Então, se ele não tiver essa abinha, o suporte ali ele já é inútil. Então, primeiro ponto para vocês observarem. O suporte, quando ele tem o suporte, ele fica aqui, a parte inferior das garras para baixo. Você, infelizmente, consegue colocar para cima também. Então, muitas vezes a pessoa coloca, acaba forçando e dando problema. Beleza? Vamos lá. Parte de alinhamento que eu falo como um primordial para você entender se a frente do carro, se o problema de alinhamento, de abertura aqui e aqui tem a ver com alinhamento, cara, você tem que enxergar uma abertura harmônica. Igual aqui, fechado em cima, ele vem abrindo e aqui, só que se você observar, ele tá ok. Dessa forma, a mesma coisa. Não é um carro de prêmio, então o alinhamento dele não é perfeitão, mas ó, ele segue mais ou menos a mesma linha, certo? Um cagueta de alinhamento de frente, abertura de paralama e porta. Se ele tá todo por igual, já é um bom sinal. Falando isso sem medidas, se vocês quiserem depois eu passo as medidas que eu tenho aqui, que são as padrões. Mas ó, também da mesma forma, certo? Se confirmou o alinhamento daqui, tá ok. Alinhamento de porta com paralama, ok. Vamos para farol. Alinhamento correto do farol do Corsa, ele é nessa posição, ó. Ele não entra nada aqui e em cima ele faz uma pequena abertura. E o capô vai acompanhar aqui, ó. Se tiver algo diferente disso do capô, você ainda tem o recurso de alinhar o para-choque e depois você dá um toquezinho no capô. Ó, o outro lado da mesma forma, um pouquinho mais aberto aqui, vem caindo, em cima aberto no paralama e depois ele fica de uma forma 00. As pessoas desconhecem muito esse pino, ele trava no paralama, ele só trava, não faz nada. Beleza? E aí vamos olhar a simetria aqui no para-choque para tentar entender. Partes importantes do alinhamento desse para-choque. A alma ela é a menos importante, também não pode ficar sem. Mas, por exemplo, se ela tiver amassada igual essa aqui no meio, mas essa aba não está forçada para fora, de boa para alinhar. Caso não esteja, estica ela aqui no meio e que essa ponta feche. Então, teoricamente, essas pontas, se elas estiverem pegando no para-choque, não é possível de alinhar com ela. Por quê? Qual é o movimento que ela vai fazer? De jogar a orelha do para-choque para fora, correto? Ponto importantíssimo de alinhamento do Corsa. Se não o mais importante, eu acredito ser o mais importante. Essa parte inferior, tá vendo? São os 3 furos. Por que que eu falo isso? O ponto de fixação original do para-choque é ali. Que são essas orelhas aqui, ó. Cadê? Aqui só tem uma. Aqui seria a outra. E a outra tá aqui. Isso aqui é um material muito mole, é um parafuso de rosca normal, não é soberbo. Então o que acontece? Aquela parte de baixo do Corsa, aquela travessa inferior do radiador, ela pega muito no chão. Então ela faz esse movimento aqui, ó. Se você olhar, você percebe que este lado tá mais curvado, este lado um pouquinho mais reto, mas também tá curvado, né? O meio aqui, a central, e a lateral é a que tá mais próxima do certo. Como eu sei que ela dobrou? Ela pegou aqui, ó, praticamente no protetor de cárter. Essa chapa aqui é o protetor de cárter.
Então o que você tem que fazer? Primeiramente, bater isso para fora. O quanto? O mínimo necessário, simplesmente para ela ficar mais ou menos nessa posição aqui de curvatura, ó. Beleza? Então vamos dar uma explicação simples. O alinhamento do para-choque do Corsa, ele consiste na fixação das laterais, frontal ali das duas garras próximo ao farol, e que você consiga fazer com que o para-choque faça este movimento aqui, ó, levantar. Como? Sempre prezando a fixação dessa parte inferior. Um exemplo, se você está preso todo em cima e o para-choque embaixo está solto, o que ele vai fazer? Ele vai ficar penso para cá. Ele penso para cá, automaticamente a orelha desce. Consegue compreender? Tanto que aquela ideia que o rapaz colocou de uma rosca sem fim, eu vi ali no dia, eu falei, pô, é assim, eu não achei legal por ser uma barra. Mas o fundamento dele é o fundamento correto. Forçar o para-choque de forma que ele suba. O porquê de colocar o suporte na parte inferior do para-choque? Porque você, além de estar forçando o para-choque para cima com uma sustentação, você vai estar fazendo esse movimento. Então, automaticamente, ele vai manter também o alinhamento de bico de capu, certo? Então, deu para compreender mais ou menos qual que é o movimento. E a chapa que eu utilizo, eu vou estar mostrando para vocês. A chapa que eu utilizo é essa daqui, ó. Eu já fiz um suporte de ferro uma vez, eu não achei legal. Isso aqui, ó, quem não sabe o que é o friso do teto. Dobrado. Por quê, ó? Porque eu rebato ele, então ele fica todo bem mais resistente. E ele é colocado nessa posição aqui, ó. No lugar da fixação. E essa parte superior aqui, ela apoia na parte de baixo do para-choque. Para-choque de Corsa GSI, que tem aquela curvatura maior aqui, ó. O para-choque do Corsa GSI, ele não é reto igual esse aqui, ele tem uma curvatura aqui. Esse suporte, ele fica perfeitamente travado na parte de baixo do spoiler. Então ele faz um acabamento legal. No do Indy normal ele dá um pouquinho de mais trabalho, mas o fundamento é o mesmo. Beleza? Precisa colocar os três? Cara, nem sempre. É bom colocar? Sim, porque o do meio é o que vai fazer a função mais correta, que ele vai estar forçando o para-choque para cima e empurrando ele para frente, estufando. Então assim, ele é o mais importante. Os laterais, eles vão fazer só a função de sustentação desse outro aqui, entendeu? Vai dividir o peso. Por que eu falo que é interessante colocar? Porque caso você não coloque, vai ter, vamos dizer assim, você vai ter uma probabilidade de uma certa hora se bater numa valeta e estourar. Então assim, como é que eu faço a fixação? Eu utilizo o parafuso soberbo, eu compro o parafuso 10, porque ele já pega aqui, e eu faço um furo aqui e prendo na parte de baixo do para-choque também. Soberbo autobrocante. E por que ele? Porque é mais fácil. O 10 por quê? Porque o 8 ali, que é original, dá um puta de um trabalho para tirar. O 10 ele já não. Posso alterar o furo? Sim, se tiver muito ralado ali, sim também. A vantagem desse de alumínio é que ele fica uma parte para baixo, né? Então quando ele bate na valeta, ao invés dele bater o para-choque na valeta, ele sempre vai bater o suporte. Já teve casos de carros que eu alinhei e coloquei esse suportinho rebaixado, e o Indy normal, que ele raspou e amassou para cima. Eu consegui puxar e deixar ele na posição correta. Beleza? Eu vou mostrar para vocês a simulação aqui de como que é feito e só. Beleza? Eu vou estar fazendo para vocês sem os guias laterais, tá? Porque é a situação mais comum de se encontrar. Eu vou tirar os guias e vou ajustar sem, depois eu coloco os guias de volta, porque no caso meu tem. Beleza? Mas o fundamento é o mesmo, era mais para as pessoas entenderem. Então, basicamente você jogar ele para frente. Primeiro ponto, para-choque fora. Segundo ponto, de preferência alinhar sem as molduras. Por quê? Aqui a gente vai colocar um parafuso só. Você percebe que ele tem uma diferença aqui, ó, que o parafuso do central, da ponta, ele é um furo redondo normal. E todos os outros, ele tem um campo para poder correr, certo? Isso é para você poder ajustar. Então, quando você prender o para-choque ali, você vai primeiro colocar o daqui e depois colocar os outros. Porque você tem um campo ali para poder correr. Beleza? Então, eu vou tirar o suporte aí e já mostro para vocês. Segura aí. Bom, pessoal, então, vamos lá. Eu falei a questão do movimento. Por que sem a moldura? Porque com a moldura que você vai perder o molejo.
Eu deixei sem o guia aqui porque é para simular uma situação normal. O para-choque, ele vai vir aqui, ó. Você consegue já aqui, ó, fixar ele de uma forma firme. Eu não recomendo usar aquela porquinha de metal, a de plástico. Eu recomendo sempre que coloque um parafuso 10 normal aqui, com cabecinha chata, ou a própria porquinha da moldura, mas fora da moldura. Por quê? Porque você consegue ter um aperto mais fácil. E lembra que eu falei desse campo que ele corre? Então ele ficaria assim. Então basicamente é isso aqui, ó. Esse movimento sem a moldura, encaixou no lugar, vem aqui, ó, força ele para cima. Ele tá sem o guia, ele já para na posição. Repete isso dos dois lados, sem colocar o parafuso aqui. Repetiu dos dois lados, está travado aqui, aí sim coloca o parafuso aqui. Por quê? Se você colocar ele agora, ele vai ficar, ó, com esse movimento aqui, ó. Então você acaba perdendo. Depois disso, ele fixo aqui nas laterais, os para-choques vão estar fechados. Aqui preso da mesma forma, você vai erguer ele no macaco, a parte inferior aqui, erguer até que ponto? Até que essa peça encoste aqui. Encostou aqui, você parafusa ela lá embaixo. Já era, cara. Esse é o movimento, ó. Lembra que eu falei do movimento? Para-choque caído, ó. Preso aqui, ó. Subiu. Beleza? Agora vamos aqui para esse lado. Agora vamos lá, pessoal. Esse lado aqui, ó, tem o suporte, certo? O suporte está ali. Qual que é a função do suporte? Aquele pino maior que eu mostrei para vocês, ele entra dentro do suporte. É ele que vai dar sustentação de para cima e para baixo aqui. Por isso que quando ele tem o suporte, ele fica com o alinhamento mais fácil. Porém, tem umas ressalvas. Por que eu falo que às vezes é melhor alinhar sem o suporte? O suporte só com uma batidinha, um calorzinho, o próprio paralama está um pouquinho dobrado para dentro, ou para fora, que é essa parte inferior, o que ele vai fazer? Para dentro ele vai abrir uma fresta e para fora ele vai abrir aquela fresta aberta. Mas basicamente, mesmo tendo suporte, é a mesma coisa. Fixa aqui, ó, e ó, ergue lá no macaco lá embaixo e coloca a chapetinha. Lembra? Sobre a questão do movimento, de você fazer o para-choque, fazer assim, ó. Tuc. Automaticamente ele fecha aqui. Eu vou mostrar para vocês sem o parafuso como é que fica. Mas dá para ter uma noção. E depois eu vou mostrar o para-choque para vocês pronto. Dá para ter uma ideia. Quanto a onde colocar o macaco. Sugestão minha para sempre. Nunca se esqueça. Alinhamento só com o para-choque original. Independente do carro. Por que eu falo isso? Não é porque eu sou purista que eu quero que vocês comprem meu para-choque. Porque o para-choque original, ele aguenta dobrar, ele aguenta calor, ele aguenta torção. Aquela característica, um para-choque que bate e não quebra. Se for um paralelo, na hora que você erguer o macaco por baixo, a chance do macaco estourar ele é grande. É aquela história do plástico seco. Beleza? Então eu vou repetir o processo aqui e depois eu vou estar mostrando para vocês o carro pronto. Beleza? Aqui para vocês em relação ao parafuso do guia, tá? Quando vai usar o guia. O parafuso original do guia é esse parafuso Phillips cabecinha chata aqui, que ele é raso. Por que eu tô falando essa observação? É muito comum eu pegar aqui Corsa, que tá com parafuso 8 ou 10 aí dentro. Então, se a função do pino ali, ó, aquele pino, aqui, ó, cadê? É entrar lá dentro, ó. Se tiver com parafuso maior, automaticamente vai jogar o para-choque para fora, beleza? Então tá aqui, ó a furação, ó, na posição. Cara, entra macio. E eu sempre sugiro que use aqui direto, ó. A porquinha direto aqui ou um parafuso 10 mesmo. Porque você vai ter bem mais recurso pra poder prender. Tá vendo? Aqui você vai prender ele forçando pra cima. Se você já quiser colocar o macaco lá, ó, também já é bom. Beleza? Então é isso aí, rapaziada. Mostra o resultado final, mas essa é a dinâmica do alinhamento do para-choque aí pra quem perguntou. Fechou? Para-choque erguido ali, ó. Esse tem o borrachão original, eu coloquei nele mesmo. Então, pedi pro meu tio segurar aqui. O bigode, segura aqui rapidinho. O para-choque já tá erguido ali. Erguido ali, forçando pra cima, certo? Ó. Olha o quanto ele vem. Joga ele pra trás aqui. Já vou começar a apertar. Opa! Falha nossa. Conforme ele vai apertando, ó, olha ele casando ali já.
Ficou pra frente, ó, puxa pra trás. Aí você força. Dá um pause. Ó, ficou pra frente, joga pra trás. Já vem aqui, ó. E termina de apertar. Você não precisa se preocupar tanto, porque na hora que você colocar o suporte na parte de baixo, ele automaticamente já vai jogar ele para trás. Aí vamos supor que você fala assim, ah, cara, eu não quero usar parafuso soberbo ali, não quero usar sem prender. O que você faz? Após você fazer esse processo aqui de alinhamento, prendeu embaixo, na hora que você quiser, você tiver aquele todo preso embaixo, ele já está totalmente amarrado. O que você faz? Você vem e coloca a moldura. Esse é o resultado, ó, que ele fica, ó, tanto com guia ou sem guia, em linha reta, no formato linear, acabamento correto aqui, tá seguro embaixo. Da forma que ele tá aqui, você já consegue fixar o suporte lá embaixo. Não adianta fixar antes, tem que fixar agora. Ele vai estar seguro para cima. Você prendeu os 3 pontos, ele tá preso. Você pode soltar aqui na lateral e colocar a moldura com o parafuso normal. Qual é o risco? Ele desalinha mais fácil, mas também dá. Olha o movimento aqui, ó, do quanto que ele forçou para cima, ó. Entendeu? O próprio suporte de baixo vai forçar ele. Fechou? Bom, agora vamos lá de resultado final do alinhamento, certo? Este lado eu fiz com a fixação da moldura. Essa moldura não tem o parafuso também, né? Então por isso que eu fiz a fixação dela primeiro e depois colei a ponta. Eu não colei para valer ainda aqui, eu só deixei encaixado que eu vou colocar a cola de vidro aqui, ó. Fica presa até aqui e aqui com a cola de vidro, mas o alinhamento fica desta forma, certo? Lembra que eu falei a abertura de capô, de farol aqui, ó. E eu já mostro para vocês ali embaixo. Lado de cá, a mesma coisa. Ele fica bem harmônico. Aqui ele tá preso a moldura da forma correta. Vamos deitar ali de baixo e mostrar para vocês. Onde ele tá erguido aqui, ó. Para alguns pode parecer um assassinato isso aqui, mas não é. Ó, o que eu falo do para-choque do Indy, que ele é diferente porque ele entra na parte de baixo aqui, certo? Aqui tá o parafuso. Neste caso, você tem que fazer ele meio invertido. O L, ele preso aqui pra cima, ó, forçando. E faz um furo aqui na alma, aqui na parte inferior assim, ó. Forçando ele assim, ó, esse movimento. Depois você fixar o primeiro ali no meio, ele já travou. Beleza? No do GSI, ele é invertido, ele é ao contrário. Ele vai assim, ó. Porque o do GSI, ele permite que ele não tenha essa aba aqui, ó. Beleza? Então é isso aí, rapaziada. Atendendo a pedidos, dei pra vocês aí uma dica de como prender, alinhar o para-choque do Corsa. Beleza? Agora eu vou soltar aqui, ó. Acompanhe. Se ele tivesse preso, ele ficaria fixo, certo? Como ele não tá preso, ele vai descer um pouquinho. Mas é pouca coisa, mas já desceu. E ali o borrachão volta porque é de borracha. Beleza, rapaziada? Então é isso aí. Quem assistiu até o final aí, deixa o like, certo? Se inscreva, curta, compartilhe. Pede pra rapaziada se inscrever. E tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!